Olá a todos, bom 2015. Vamos então começar este ano aqui no nosso projeto Negociar Forex e espero que este ano seja muito positivo para todos nós. Começamos este ano, obviamente, por falar do que aconteceu na passada quinta-feira com o Banco Nacional da Suíça. Neste momento vocês estão a ver o gráfico semanal do euro vezes o franco suíço e, para resumir um pouco esta história, de há 3 anos esta parte o Banco Nacional da Suíça tinha optado por colocar um limite mínimo para este par euro-franco suíço no nível 1.20. Portanto, cada vez que o mercado tentava baixar a nível abaixo deste nível 1.20, o Banco Nacional da Suíça intervinha no mercado e mantinha sempre este nível no mínimo desejável para este par de divisas. Então, na quinta-feira, do nada, visto que uma semana antes o governador do banco tinha anunciado publicamente que manter este nível seria para a política do Banco Nacional da Suíça a principal preocupação durante os próximos anos, e na quinta-feira, uma semana depois desta declaração, sem que nada o fizesse prever, o Banco Nacional da Suíça simplesmente tirou este tampão, vá lá, este suporte ao par euro suíço, franco suíço. E o que é que aconteceu? Portanto, olhando para o gráfico semanal, podemos ver que houve uma queda brutal de 4.300 pips num dia na divisa euro-franco suíço, o que levou a um grande pânico nos mercados financeiros mundiais e que pôs em causa também muita coisa neste mundo financeiro. Especula-se agora que poderá ter sido uma ação concertada com alguns traders com informação privilegiada. Agora, as autoridades terão um longo percurso para conseguir descobrir o que é que realmente se passou. Mas o que é certo é que houve muita gente, muitos negociadores que tinham posições no par euro-franco suíço ou em qualquer par onde o franco suíço estava presente e tiveram grandes prejuízos. Outros grandes lucros, mas a maioria deles tiveram grandes prejuízos. Isto também levou a que houvesse um grande desnível de equilíbrio nos balanços de algumas corretoras, inclusive levando ao pedido de auxílio de algumas delas a entidades reguladoras neste setor. Portanto, vejam bem o que uma simples notícia macroeconómica que não se estava à espera que acontecesse fez no mercado. Portanto, todo o cuidado é pouco. Neste caso de movimentos, uma coisa que tem que ficar bem clara é que nós, tendo um stop loss colocado no mercado, muito dificilmente as corretoras conseguem aceder e fechar a nossa posição nesse stop loss, porque o slippage que existe no movimento, na velocidade do movimento do mercado e na velocidade de reação da corretora, não permite que se feche a posição exatamente no stop loss que nós tínhamos colocado, o que nos leva a ter que suportar percas muito maiores do que nós estávamos a prever inicialmente. Portanto, isto são fenómenos que acontecem muito raramente. Não se pode, obviamente, prever este tipo de eventos. Por isso é que temos sempre que ter os nossos cálculos muito bem definidos, os nossos riscos muito bem assumidos neste mercado, para não termos qualquer tipo de surpresa desagradável.
Portanto, vamos ver o que é que isto vai fazer no mercado futuramente, mas creio que foi um alerta muito grande para todas as entidades financeiras mundiais. Obviamente que este tipo de atitude vai levar a que a economia da Suíça venha a ter grandes dificuldades num futuro muito próximo, porque o franco suíço valorizou imensamente com este tipo de atitude, o que irá fazer com que a nível de exportações da Suíça se torne mais difícil, visto que tudo aumentou o seu preço. A nível de turismo também vai ser muito complicado para a Suíça, porque aumentou imensamente o custo e por aí fora. Portanto, vamos ver o que isto irá trazer num futuro próximo, mas não vejo grandes notícias favoráveis para a economia da Suíça. Muito bem. Pondo de lado este assunto de Suíça, vamos então fazer a nossa análise sob e fundo para os três pares que normalmente negociamos, o euro-dólar, a libra-iene e o ouro. Temos tido no início deste ano a continuação do movimento descendente de desvalorização no par euro-dólar, como vocês veem, desde o rompimento da nossa wedge que tínhamos formado no gráfico diário, que vai para maio de 2014, o movimento deste par tem sido só um. Portanto, sempre a descer, já estamos com 24 mil pontos. E então é, de facto, brutal esta desvalorização. Perdão. Não sei onde é que isto poderá parar, mas neste momento, a nível técnico, podemos ver que estamos a chegar perto de uma zona de muita confluência a nível de extensões FIBO, que vai para níveis ainda de 1,1235. Não se esqueçam que nós estivemos sempre a trabalhar abaixo da M55 no gráfico diário, portanto nunca houve interesse em termos posições de compra neste par. A nível de intraday, de negociação de intraday, obviamente que podemos ter retrações, podemos ter alguns movimentos para o upside, mas só para nos dar melhor preço para continuar a vender. E desde que o preço quebrou uma zona de suporte a níveis de 1,22 para o downside, ainda mais forte tem sido a sua desvalorização. Portanto, continuamos a ver este par desvalorizar, o euro, a zona euro continua com grandes dificuldades, a economia dos Estados Unidos, ao contrário, parece que está com grande vigor, grande força, e nós temos agora na quinta-feira a reunião do Banco Central da Europa. Portanto, cuidado. Prevê-se que vão entrar medidas para ajudar a travar o perigo da deflação que existe agora na zona euro, e se de facto as medidas propostas forem um pouco de encontro ao que o mercado está à espera, poderemos ver de facto este par descer a níveis ainda inferiores. Portanto, já sabem, a primeira barreira será a níveis de 1,1235, 1,12, podendo descer ainda mais. Nós podemos observar que estamos com uma divergência contínua entre a ação do preço e o nosso indicador TDI. Portanto, vamos ver o que isto vai dar. Cuidado, continuamos com pressão bearish, portanto, aproveitando sempre oportunidades de venda. Muito bem. No par Libra-Iene, nós tivemos a trabalhar
dentro de um canal bem definido. Houve uma tentativa de um breakout para o upside, veio testar, pensava-se que iria continuar, mas então o nosso nível de ataque 61.8, 78.6 funcionou na perfeição e chegamos ao nosso objetivo de extensão 168 Fibo. E agora o que fazer? Portanto, o nosso indicador TDI mostra-nos que estamos numa zona já de sobrevenda, estamos dentro de uma zona agora de alguma pressão para o upside a nível interdia, mas no gráfico diário estamos a trabalhar abaixo da EMA 55. Portanto, pressão bearish. Enquanto nós estivermos abaixo da EMA 55 no gráfico diário é pressão bearish, se bem que se baixarmos ao gráfico das 4 horas podemos ver que temos uma divergência presente entre a ação do preço e o nosso indicador, que nos poderá levar ainda a um nível superior neste par, para depois, se calhar, fazer a continuação de tendência para o downside, que é a tendência que está em vigor agora no nosso gráfico diário. Portanto, retração possível, podemos projetar talvez o nosso Fibo para ver os níveis primários. Temos um nível primário 38.2 que vai coincidir também com esta linha agora de resistência, anterior suporte quebrada para o downside, e agora talvez este par possa vir testar esta linha para continuar o seu movimento para o downside, e aí teremos que estar preparados para entrar em conformidade. Ok? Portanto, neste momento poderá ter início uma retração até testar novamente aquela linha quebrada, e depois aí vamos ver a ação do preço para agirmos em conformidade. No commodity ouro, nós tivemos a nossa projeção já foi atingido o nosso take profit. Agora continuamos com uma pressão altista, aqui na rotação acima da EMA 55 no gráfico diário deu-nos o sinal para continuarmos para o upside e ter os vários take profits, os níveis de take profits ativos, e neste momento estamos exatamente no nível 141.4 de extensão FIB deste fundo, este topo, e o nosso próximo objetivo será a extensão 161 para níveis de 1.300 no ouro, e aí depois tentar agir em conformidade. Okay? Já viram a pressão, houve o nosso setup ideal foi ativo, este fundo a este topo, retração 61.8, quase até ao pipo, e depois conseguimos atingir o nosso target final. Bem, eu creio que estamos falados sobre estes pares que nós negociamos. Atenção euro-dólar, continuação de pressão bearish, atenção a par libra-iene, possível retração até à próxima resistência para depois aí agirmos em conformidade, e no commodity ouro possível ainda o último movimento até à extensão 161.8 para níveis de 1.300. Vamos então começar com cuidado este novo ano. Já sabem, negociem sempre com o vosso risco muito bem definido. Este mercado é muito interessante, pode ser extremamente vantajoso, mas também tem muito risco associado que nós temos que saber controlar. Portanto, aprendendo a controlar o risco, obviamente que nós estamos num ambiente ideal para termos sucesso neste negócio. Nada mais por mim esta semana. Nós vemos brevemente, se Deus quiser. Um grande abraço.